Olá, esse é mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se inscrevam no nosso canal, ative o joinha para não perder os conteúdos novos. Nós somos parte da equipe do BPM Acadêmico. Nós temos a professora Elisângela Cristina Ganetti, que é coordenadora do curso, e a Patrícia Nascimento Silva, que dá nos apoio. Hoje vamos falar sobre cadeia de valor e mapeamento de processos. Bom, o que é a cadeia de valor? Cadeia de valor ela é um nível mais alto que a gente tem de estrutura de processos. Ele é um nível macro. Então, segundo Porter, ela visa identificar e organizar as atividades de empresa de maneira coordenada, com o objetivo de gerar produtos e serviços de valor de maior valor para o mercado. E segundo esse conceito, o nosso trabalho que a gente fez apresentando no fórum é, teve a proposta de identificar as metodologias de cadeia de valor em universidades brasileiras. Essa é a cadeia de valor, onde a gente tem os processos de apoio, os processos, né, principais e a margem, que seria o lucro, né, que esses processos trazem. Que vão ter todos os processos da empresa? Não. Você vai ter que linkar quais são os processos principais que estejam realmente ligados ao valor do produto. Por exemplo, se fosse para a empresa Natura, processos que trabalham com a química do produto, com testes em animais, por exemplo, que é aquela coisa que ela não quer, ela fica preocupada com esses processos e eles são processos que ficam aqui, ó, processos finalísticos, processos principais. E processos, por exemplo, que tem a ver com recursos humanos, né, contratação de pessoa, não é um processo que vai interferir diretamente no cliente, então ele vai ficar aqui como processo de apoio. Então, esse é um trabalho que a gente fez e apresentou num fórum. Foi identificada, né, a gente fez uma pesquisa e foi identificado alguns autores e viu que a cadeia de valor ela sim, ela está bem próxima à gestão de documentos, gestão da ciência da informação, gestão de processos, fluxo informacional, principalmente no que tange a elaboração dos documentos. Todo processo tem documento. Então e a ciência da informação, ela preocupa desde o processo, desde o início da criação do documento até a parte fim, né, de arquivar ou de expurgar aquele documento. Então a gente sabe ali que teve. Então a gente fez esse processo, esse trabalho e viu que realmente aplica-se a cadeia de valor em diversas universidades. E aí, qual que era o modelo que a gente queria aplicar de cadeia de valor? Qual que era o passo a passo de como aplicar a cadeia de valor? Então, ela exige um conceito de como se fosse uma taxonomia de processos, onde ela está aqui em cima, ó, a cadeia de valor está aqui em cima, e nós temos os macroprocessos, processos, os subsidiatividades. Então, é como se fosse uma taxonomia de processo, que a gente chama, né, de taxonomia de processo. Alguns autores chamam de arquitetura de processos. E aí nós elencamos, né, 25 artigos e trabalhos, né, 3 dissertações relevantes no final, que foram essas aqui. A gente condensou, né, para entender e fazer uma leitura segmentada, o que a gente precisava ali de colher, principalmente a aplicação do método da cadeia de valor. E a gente viu que muitos autores fazem essa taxonomia de processos para identificar a cadeia de valor. Claro que tem muitas empresas que usam como se fosse um ROI, ou, né, a parte de lucro, né, a parte financeira da empresa, para saber quanto que um processo gasta, etc. Mas no nosso caso, é simplesmente para elencar de acordo com o planejamento estratégico, de acordo com as decisões da empresa, de acordo com os objetivos da empresa, como que a empresa pode chegar e alcançar esses objetivos. É mais uma que a gente criou aqui, mais um processo, né, que a gente verificou que tem realmente a metodologia de aplicação. Claro que ela abrange também outros tipos de ferramentas, como análise SWOT, 5W2H, outros processos que ajudam na implementação e na elencação dos processos principais de apoio e a margem. Por exemplo, a gente tem aqui uma cadeia de valor que nós encontramos da Unicamp, né, que é da própria universidade, onde ela tem ali os processos finalísticos, que são esses de acordo que vão interferir diretamente ao aluno, e os processos de gestão, de apoio, né, que estão aqui embaixo.
Aqui também tem outros processos, tem gente que chama processo de gestão, gente de processo de apoio, gente que mistura apoio e gestão, né? Tem diversas formas de criar ali a cadeia de valor. E identificou, sim, o método nas cadeias de cadeia de valor nas universidades públicas. Então, a arquitetura de valor, tipo, a cadeia de valor, ela é uma arquitetura de processos de conceito que frequentemente são confundidos com cadeia de valor e arquitetura de processos. A elencação da cadeia de valor é uma e a cadeia de valor é outra, né? Então, ela pode ser aplicada em diversos métodos, igual eu falei para vocês. Então, primeiro, a gente elenca os processos primários, os processos de apoio, suporte, e aí faz a gestão. Miriam, então a gente conseguiu identificar vários itens de processos primários, apoio e de gestão. Então, a gente consegue também identificar nível 0, 1, 2 em diante da cadeia de valor, que é isso que eu vou mostrar para vocês. A cadeia de valor, ela também tem elos, né? O que está interferindo. Então, nós temos aí, por exemplo, um processo interfere no outro, a entrada de um processo vem de outra área, ou a saída do processo vai para outra área, né? A gente tem os stakeholders, as partes envolvidas ali no processo, nós temos aí fluxos de informações, pessoas. Então, ela é um elo, a cadeia de valor ela faz um elo, né? De acordo com Porter. Esse Porter é o que criou a cadeia de valor em 1985. Então, ela faz esse elo. E como que a gente estrutura a cadeia de valor? Primeiro, a gente faz a cadeia de valor e vai estruturando e vai mexendo na revisão dela. Ou você pode começar de baixo para cima. O ideal é que você primeiro comece esboçando, ali analisando os objetivos estratégicos, o planejamento estratégico, missão, visão e valores da empresa, está tudo, né, atualizado, com os dados que você pode confiar neles, para você entender quais são os objetivos estratégicos da empresa. E aí você vai analisando a cadeia de valor, cria uma versão 0 da cadeia de valor e vai melhorando ela ao longo do tempo que você vai criando a cadeia de valor. Então, ela é um nível macro. Depois você vai criar os macroprocessos, que ali você vai ver as entradas, as saídas de cada processo, quais são as metas de cada processo, quais são as partes envolvidas ali no processo, quem que é o cliente final ali da atividade, quem que é o responsável pelo processo, e depois você vai pelos desenhos, pelos processos mesmos. E aí, o que a gente pode fazer nesse sentido? Nós temos como elencar ali atividades, a taxonomia de processos. Então, nós temos aqui o processo, que é o conjunto de interligações estruturadas, mensuráveis, através de utilização de recursos, produto e resultado que agrega valor à percepção do cliente. O processo está vinculado a um macroprocesso, né, que é aquela etapa que eu falei anterior, e pode ser desdobrado em níveis adicionais por subprocessos. Então, o processo é aquele desenho todo que a gente faz no Visage, que eu já mostrei em outros cursos para vocês. E dentro desse Visage, desse arquivo, ou outros tipos de software, tá, gente? Não existe só o Visage, existe infinitos softwares para você mapear. Se você mapear, para você identificar qual que é o software necessário, vai de acordo com o seu público-alvo. Por exemplo, se eu quero fazer desenhos para a pessoa entender, você vai fazer no Dry.io. Se você quer um fluxo, uma linguagem mais técnica, você vai para o BPMN, que é o Visage, o Visio. Você pode usar até os próprios recursos do LibreOffice, que tem uma parte ali do LibreOffice que faz fluxo também bacana. Então, você vai usar uma anotação BPMN nesse caso para desenvolver o processo, ou vai fazer, por exemplo, um POP. Né? Você quer desenhar, você não quer fazer processo, você quer fazer um POP. O POP ele vai entrar aí dentro de processo. E aí você vai ter o subprocesso. O subprocesso é um nível detalhado de análise. Né, que vai identificar sequências independentes que são necessárias suficientes, que são necessárias. O subprocesso ele vai elencar, ele vai vir uma parte
do processo. O subprocesso, dentro de um nível detalhado da análise, ele representa fluxos de trabalho, atividades sequenciais e interdependentes que são necessárias e suficientes para a execução eficiente e eficaz de cada processo da organização. O subprocesso, às vezes você quer ter um processo muito longo e você quer quebrar ele em partes. Você pode quebrar em subprocessos e depois fazer um macro que junta todos os sub. Ou você pode também tarefas que se repetem em vários para assinar digitalmente um documento. É uma tarefa que se repete em diversos fluxos. Então você pode clicar, pegar aquela tarefa e fazer um sub dela, que você vai replicar nos demais fluxos. Aí depois você vai ter atividade. Atividade é uma caixinha só dentro do processo, dentro do sub, dentro do processo, ou dentro do processo, né, que não tem sub. Essa atividade, ela ocorre dentro de um subprocesso executado por uma unidade organizacional, corresponde ao quê? E como é feito durante o processo. É uma atividade geralmente é no infinitivo, fazer, criar, gerar, e a tarefa que é depois dessa atividade, que é um nível mais detalhado, que é uma descrição ali da atividade, que você pode ter um conjunto de detalhes executados envolvendo uma rotina de prazo determinado. Então, essas tarefas ela tem muito a ver com a descrição da atividade. Às vezes, tem uma atividade que ainda assim parece complexa, você quer descrevê-la melhor. Então, você vai fazer uma tarefa. E aí, dentro dessa tarefa, dentro da rotina de POP, por exemplo, procedimento operacional padrão, você tem um procedimento operacional padrão, um procedimento administrativo e entre outros. Dentro do procedimento, você pode quebrar em instruções de trabalho, que seriam as atividades, as tarefas, algo mais detalhado ali dentro do POP. Então, isso é muito comumente usado. Então, a gente tem aqui cadeia de valor, processo, o sub, as atividades e as tarefas. Então, a gente consegue elencar ali uma taxonomia de atividades, né, de processos para se mapear, né, o conhecimento, para registrar o conhecimento. Essas foram nossas referências e muito obrigada.